Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto sério e que eu percebi que para fazer, a gente vai fazer uma série de entrevistas, tá gente? Mas eu percebi que eu tive uma certa dificuldade para achar as pessoas. No decorrer a gente vai conversar sobre isso. E aqui ao meu lado está o João Geraldo Neto. Tudo bem, João? Tudo bem? Tudo bem. A gente vai falar, pessoas, sobre a vida LGBT e algumas situações que acontecem no dia a dia. No caso do João, o João é soro positivo, indetectável, a gente vai conversar e explicar o que é isso. E o preconceito das pessoas, que ainda existe, a gente sabe. Aquelas pessoas que nem têm contato com ninguém e também são, né? E também essas pessoas também não faz muita diferença. E aí, o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre vários assuntos. A gente vai falar com o João sobre a vida dele, a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre PEP e PrEP com vocês. Também a gente vai explicar, para quem não sabe o que é, a gente vai explicar. E a gente vai trazer um advogado para falar sobre direitos, a gente vai trazer um infectologista, porque senão não justifica a nossa entrevista e acabar não tendo. E aí eu vou falar para vocês que eu tentei 8 infectologistas, tá? E aí assim, a gente vai conversando. Né? Conforme os assuntos vão surgindo, a gente vai conversando, a gente vai exibir um programa por mês. Espero contar com a audiência de todos vocês. Então vamos lá. João, conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi Nicolas, oi pessoal que está assistindo. Então, eu me chamo João Geraldo Neto, eu tenho quase 42 anos, fazendo 42 anos esse mês de maio. Eu acho ótimo isso, quase 42, parece aquela criança que tem 7, tô quase fazendo 8. Não, mas eu tenho o maior orgulho de estar envelhecendo, porque é isso, né, Nicolas, que você começou a falar. Antigamente o HIV era uma sentença de morte, e por incrível que pareça ainda puxa isso. Apesar de eu não viver o HIV, o tempo todo o HIV, é uma coisa que, querendo ou não, ela impactou na minha vida, né? Então eu tenho quase 42 anos, eu trabalho com sexualidade, eu tenho uma ONG, um instituto chamado Multiverso em São Paulo, e a gente trabalha a questão de saúde sexual e reprodutiva, saúde LGBT, meio ambiente, mas principalmente saúde da população LGBT, incluindo drogas, né? Quando a gente fala que infelizmente um problema de saúde pública as drogas no nosso país. E hoje eu trabalho com isso, mas tenho graduação na área de comunicação também, tenho um canal no YouTube chamado Super Indetectável, que é onde eu saí do armário da positividade, comecei a falar sobre isso. Trabalhei no Ministério da Saúde por 8 anos na parte de HIV. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores técnicos que eu imaginei que existisse no Brasil, eles estão lá. E de construir também coisas muito legais para os meus pares, né? As pessoas que também vivem com HIV. E no governo que acabou com o departamento, eu acabei sendo demitido de lá, mas não quero mais voltar. Eu acho que a minha fase de ministério já passou, hoje está encaminhando e eu estou hoje só com a minha ONG mesmo, que é o que eu falo. Não dá dinheiro, mas é o sonho da minha vida. Então hoje eu estou nessa. E eu vi que eu li algumas vezes que você é um mobilizador social. Eu gosto dessa palavra. Eu achei muito legal essa palavra. João, então fala pra mim, assim, conta pra mim. Como é ser indetectável? Explica pras pessoas o que é ser indetectável. Eu acho que é sempre bom a gente começar um pouquinho atrás, assim, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito bem. Por isso é que o preconceito existe, né? Falta de informação. O HIV é um micro-organismo, né? Um vírus, um organismo muito pequeno que infecta o corpo por 3 formas básicas. A relação sexual desprotegida, que é a mais prevalente, a que mais acontece. A segunda é durante a gestação, parto, amamentação, né, de bebês. E a terceira, durante o compartilhamento de material que perfura ou corta, tipo seringa, no uso de drogas injetáveis, esse tipo de coisa. É bem menos, mas ainda acontece com bastante frequência, principalmente em alguns lugares como o Rio Grande do Sul, por exemplo. É um problema lá. O que acontece é que esse micro-organismo entra no corpo e aí ele procura uma célula de defesa chamada TCD4. Ela tem um receptor chamado TCD4 lá. E aí ela encontra o vírus encontra essa célula de defesa e infecta ele. E transforma essa célula num zumbi, tipo um zumbi, uma fábrica de novos vírus. Durante o processo de saída do vírus do corpo, ele destrói essa célula de defesa. Então, essa célula que é responsável por produzir os anticorpos começa a morrer numa quantidade exponencial, porque um vírus infecta uma célula que produz centenas, milhares de outros vírus e destrói milhares de outras células. Nesse processo todo, a imunidade da gente começa a cair.
Então, o que é necessário fazer hoje, que a ciência já evoluiu para a gente saber, é colocar um medicamento antirretroviral, na verdade uma combinação de 2 ou 3 antirretrovirais, que interrompem alguma das fases de infecção do HIV. Desde o vírus entrar na célula de defesa, até o vírus conectar o RNA, né, que é um pedacinho de DNA, no DNA da célula, enfim, vários processos, até que ele faz com que interrompe a cadeia de desenvolvimento desse micro-organismo. Então, o vírus começa a não mais cumprir o processo dele, as células de defesa começam a se recuperar e o vírus some da corrente sanguínea e dos fluidos corporais, do sêmen, da mucosa vaginal, da mucosa anal. Então, ele some do corpo, praticamente, vamos colocar assim entre aspas. E é nesse processo que a gente faz um exame. No processo de controle do HIV, a gente faz um exame que se chama RNA quantitativo, que é a contagem das cópias do vírus. E aí a gente não encontra mais o vírus. E a gente fala que está indetectável, porque existe uma linha de corte ali no exame, então a quantidade de vírus está abaixo do detectável. E aí essa pessoa está indetectável. Ou seja, ela não transmite. Aqui, ó, eu tenho essa camiseta aqui que é de um projeto bem legal de um amigo meu. Então ela não está detectável, ela não tem vírus circulando no sangue, ela não transmite mais o HIV. Entendi. Então assim, a gente costuma dizer hoje, antigamente a gente falava que indetectável é igual a intransmissível. Só que em milhões de relações sexuais dentro de projetos de pesquisa, a gente verificou que não houve nenhuma infecção. Então a gente pode dizer hoje que indetectável é igual a 0 transmissão. E a gente costuma dizer que hoje é mais seguro você ter uma relação sexual sem preservativo com alguém que vive com HIV e está indetectável do que com alguém que está negativo. Porque uma pessoa que está negativa hoje, ela pode não estar negativa 100%, ela pode ter se infectado há algum tempo atrás que ainda não pegou nos exames. Então é por isso que sempre que você vai ouvir falar de HIV, você vai estar sempre ouvindo essa coisa do indetectável igual a intransmissível. Para que as pessoas também não confundam, né, João? O indetectável não é a cura, né? Ele não é a cura, porque a cura ainda não... Não é a cura. Eu quase trataria como uma cura funcional, né? Que ela ainda depende porque a cura funcional é o quê? É quando você não tem como medir e ter certeza que ela foi curada, que ela aconteceu, mas que ela está em remissão por um tempo. No caso do HIV, a gente não tem tempo suficiente para dizer que houve uma cura, mesmo nos casos onde houveram lá transplantes de medula óssea, onde aqueles 6 casos de pessoas que foram curadas, entre aspas. A gente diz que foi uma cura funcional, porque não existe referência, sabe, Nicolas? A gente não tem uma referência na ciência do que é uma pessoa curada. Entendi. Então também, assim, a pessoa é indetectável enquanto ela está fazendo o tratamento. Né? Ela também não pode resolver, agora eu também não vou tomar mais. Não, é igual uma hipertensão. Se você tem um problema de hipertensão ou de diabetes, e você precisa tomar medicamento. Se você parar, provavelmente o seu problema de saúde vai retornar. Então, é igual um tratamento de doença crônica comum, né? E não adianta também a gente achar que é um problema de saúde que a gente a cura vai resolver todos os problemas. Isso é até uma problemática que eu trago bastante, sabe? As pessoas falam, cura, vamos em busca da cura. Gente, a gente tem cura para um monte de doença, nem por isso a doença acabou. A gente tem cura para hepatite C, e nem por isso a hepatite C acabou. A dengue tinha sumido, eu peguei dengue esses dias. A dengue, por exemplo, é uma doença viral que também agora tem uma vacina, né? A vacina do HIV, eu acredito, mas ela vai vir para pessoas que não vivem com HIV, né? Porque a vacina é de prevenção, não dá para você vacinar uma pessoa que já tem a doença. Você vai prevenir a doença. Então a dengue é para prevenir pessoas que ainda não tiveram a dengue. Do mesmo jeito o HIV vai ser. Então assim, eu acho que a gente tem, às vezes, é bom que a ciência esteja focada assim numa cura, porque a gente vai evitar que milhões de pessoas se infectem e morram. Porque apesar do HIV ser uma doença que tem controle fácil no Brasil, principalmente, né, que a gente tem um sistema público de saúde que distribui os melhores medicamentos do mundo, a gente ainda tem muito problema. Então, isso eu ia te perguntar, antes da gente saber, porque eu quero saber os problemas. Mas eu percebo que, primeiro tem isso, que a gente sabe que parece que é mais fácil aqui no Brasil do que lá fora, em qualquer lugar. E outra coisa, esse medicamento, ele é fornecido pela rede pública.
É um medicamento, um dos melhores medicamentos do mundo é o medicamento que é fornecido pelo SUS. O SUS, por ter todo o sistema de medicamento antirretroviral do nosso país, tanto para tratamento quanto para prevenção, tratamento como no meu caso, de pessoa que já vive com HIV, como na prevenção, PrEP, PEP, que depois a gente vai falar, todo o tratamento de toda antirretroviral é distribuído pelo Sistema Único de Saúde. Então, ele tem um poder de barganha muito grande com os laboratórios. Somos 1 milhão de pessoas que vivem com HIV, fora as outras milhares de pessoas que já fazem prevenção, né? Então, por isso, a gente consegue colocar um custo muito baixo para cada tratamento e para cada prevenção. Que quando você vai comparar com sistemas de saúde pelo mundo, é absurdo assim, a diferença. João, e é fácil, a pessoa se descobriu hoje, né? Ela descobriu hoje, ela fez o exame, ela descobriu hoje. O ideal é que ela já comece, né, o tratamento em seguida. E aí, entre ela descobrir e ela começar, tem uma burocracia, é difícil, ela já realmente é fácil para ela começar. Nicolas, tudo vai depender de acesso. Porque assim, né? gente, eu tô falando isso, mas assim, eu sei que uma pessoa que recebe um resultado desse não é nada fácil, né? É igual você falou, é um baque, é um divisor de águas na sua vida. Mas ao mesmo tempo você tem que ser prático, você tem que pensar. Eu sei que também é difícil, tá? Mas assim, você tem que pensar, agora eu preciso tratar. O que é que eu preciso fazer? Eu carrego sempre uma coisa que é o seguinte, gente, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade sobre o nosso corpo. Se você sofre um acidente, você tem que tomar atitudes para poder resolver o problema. Se você pega uma dengue, você tem que tomar atitudes para resolver o problema. Se você pega o HIV, do mesmo jeito. Eu não passo pano para quem vive com HIV, porque existem questões de discriminação que existem. É claro, a gente tem que trabalhar as questões de discriminação, mas a responsabilidade com o próprio corpo todo mundo tem que ter. Claro. Então, assim, você tem que tomar uma atitude. Não adianta esperar que o mundo se organize para que você vá atrás para resolver o seu problema. Não, você precisa resolver. Você pode ser diagnosticado em ações na rua, você pode ser diagnosticado num postinho de saúde, você pode ser diagnosticado num centro de especialidades, no hospital, em qualquer lugar. Quando você tem o diagnóstico, você precisa procurar saber o que fazer. Geralmente, o local que faz o diagnóstico, exceto quando você compra um teste na farmácia ou recebe um autoteste num posto de saúde lá e faz o teste sozinho em casa, que você vai precisar fazer 100% depois ir atrás, provavelmente o profissional de saúde vai te orientar, dizer, seu resultado é positivo, a partir de agora a gente vai precisar fazer tal coisa. Você vai ser encaminhado para um centro de saúde, você vai precisar fazer tal coisa. E aí você vai entrar num sistema que é bem simples. Você vai precisar do seu documento de identidade, geralmente o CPF já está atrelado ao cartão do SUS, que é o que acontece ali dentro do sistema de saúde nosso, né? E aí você vai fazer um cadastro, e você já pode retirar o medicamento de início. Essa é a orientação do Ministério da Saúde e da ciência. Porque quanto antes você iniciar o tratamento, mais rápido você derruba o vírus no sangue, mais alto você eleva a imunidade e menor vai ser o dano da infecção crônica no teu corpo. Então assim, se você está 1 mês infectado e começou a tomar o medicamento, você vai ter muito menos dano do que eu, por exemplo, fiquei 10 anos sem tomar medicamento. Porque na época que eu me infectei há 23 anos atrás, não existia essa ideia de iniciar o tratamento de imediato, até porque os medicamentos eram outros, eram mais caros, eram mais complexos, o efeito colateral muito mais forte, então o custo-benefício lá atrás era diferente. Hoje em dia não tem efeito colateral quase nenhum, então assim, inicia o tratamento logo. Aí assim, é o que você falou, ser prático. Vamos ser práticos. Mas aí no mundo perfeito seria muito bom. No Mas mundo isso perfeito também é assim. E se eu for lá agora, eu vou lá e consigo? O tratamento é mais fácil do que a prevenção, por exemplo. Ótimo. Porque o tratamento existe uma urgência muito rápida de você iniciar. Até porque a ciência também... Eu sempre falo de ciência, Nicolas, porque o meu canal é todo baseado em ciência, né? E eu sempre procurei saber muito o que estava rolando. A ciência diz que existem pessoas hoje que se infectaram há 4 semanas, 1 mês, iniciaram o tratamento, fizeram o tratamento por 2, 3 anos e pararam o tratamento e elas não voltaram mais ao HIV. Houve uma cura funcional. São casos raros, mas que a gente percebe o quanto você impedir que o vírus se espalhe mais pelo corpo, você pode sim chegar a uma cura. Por falta de referência, a gente não sabe se é cura de fato, mas ainda já pode ser chamado de uma cura funcional. Mas o importante é que você verifica a questão do acesso, né? E é que a gente fala, esse é o mundo ideal, isso é o que acontece, deveria acontecer. Mas existem lugares, principalmente no interior do Brasil, onde as pessoas podem ter dificuldade, tanto de
ter o diagnóstico por uma questão de medo mesmo de ser diagnosticado lá no postinho de saúde da cidade, onde a tia trabalha, quanto pelo fato de não ter uma farmácia que distribui antirretroviral. Então, essa coisa de a pessoa ter que viajar para a capital ou para uma cidade maior já é uma dificuldade de acesso. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas é por isso que o movimento social está em cima, é por isso que o próprio Ministério da Saúde está em cima. Mas aí é uma coisa geográfica. Não é uma coisa de dificuldade de chegar lá e ter o medicamento. Porque você fala assim, não, porque você já começa o tratamento já de imediato. Aí você chega lá e fala, mas hoje não tem, é só amanhã. Não, no Brasil a gente não está tendo esse problema. Então, olha, é isso que eu queria saber, anos. assim, é muito legal saber disso. Porque o SUS, eu não me surpreendo mais com o SUS, porque eu falo que o SUS é uma entidade que funciona, né? Não vai funcionar, às vezes, para aquele dia a dia. Igual esse dia saiu na televisão uma senhora que estava deitada no chão aguardando ser chamada. Mas, no geral, o SUS funciona e é muito bom, né? As pessoas precisam saber mais sobre o SUS, né? A gente teve aí o Covid, a gente percebeu o tanto que o SUS ajudou todo mundo. Então, assim, é uma questão, gente, de a história do preconceito com o serviço público. A gente sabe que também tem pessoas que também não queriam estar ali, né? Não queriam estar trabalhando naquele lugar, mas foi o lugar que ela passou no concurso e está lá, né? Então vamos atender direito, mas no geral a gente percebe que é uma coisa que funciona no país, né? João, você sabe o que eu acho que as pessoas também, sempre que você fala, e tem um peso muito grande, porque as pessoas já pensam assim, eu descobri, eu já vou ficar doente, eu já vou ser internado. E aí as pessoas que vêm na cabeça é aquela pessoa, né? Tipo década de 80, 90, que as pessoas se internavam e dali elas morriam, né? Então, assim, você vê quanto tempo você tá? 22 anos, 23 anos. Tá vendo? Então, assim, isso é uma coisa, mas as pessoas acham que vem na cabeça delas não é o tratamento e que a pessoa tá bem, já vem as imagens. É porque isso traz muito do que foi construído na nossa mente, né? Tem muito do preconceito, né, Nicolas? Porque assim, quando você vê que a Covid, por exemplo, ela apareceu em 2 anos, 1 ano e meio, a gente já tinha vacina, a gente já entendia a Covid, a gente está num nível de ciência e a Covid é um vírus diferente também, né? Não é um vírus igual ao HIV que sofre uma mutação muito rápida, é muito diferente. O HIV surgiu numa época onde existia uma repressão muito forte à comunidade LGBT. É quando a gente começou a sair do armário, de fato, logo depois da década de 70, junto com os hippies ali, né? Aquela galera do paz e amor, aquela galera toda. Quando vem essa liberdade sexual, essa liberdade de ser quem aparece um vírus que está dentro da comunidade e que não se via fora da comunidade, porque a comunidade se relacionava sexualmente entre ela, né? Mas você pode perceber, inclusive, que só teve avanço governamental quando isso chega fora, quando sai da bolha dos LGBTs. Quando chega lá em criancinhas se infectando, quando chega em pais e mães de família se infectando. Porque enquanto estava na comunidade LGBT, tipo, meio que não ligaram a mínima, né? E, inclusive, essa faz parte de um discurso que até hoje é repetido dentro da comunidade LGBT, dentro de uma parte da comunidade LGBT, que é tentar invisibilizar o HIV dentro da comunidade LGBT. Quer dizer assim, mas não é só gay que pega HIV. É verdade, não é só gay. Qualquer pessoa que que tem relação sexual, ou que usa droga, ou que então um bebê, uma criança pode pegar HIV, se infectar. Mas quando você vai ver a proporção, epidemiologicamente falando, você vê que uma mulher trans tem 1 a cada 3 mulheres trans tem HIV. 1 a cada 5 homens gays tem HIV. Aí quando você joga para uma população heterossexual, 1 a cada 200. Por que eu vou manter foco numa comunidade heterossexual se eu estou tendo uma comunidade gay e trans que está sendo dizimada por uma doença que tem tratamento hoje? Porque existe ainda uma pressão de tentar invisibilizar. Porque eu não quero ainda colocar tantos... Eu não quero dar tanta visibilidade para isso. E aí eu impeço que políticas públicas sejam criadas especificamente para essa população. Eu impeço que ações sejam criadas em zonas de sociabilidade, usando pares dessa população. Então isso, na verdade, quando alguma parte, né, da comunidade LGBT usa esse argumento ou fala isso, na verdade está dando um tiro no próprio pé. Está dando um tiro na hora que ela se infectar com HIV. O mesmo ativista que está lá falando, porque a gente tem que parar de falar que isso é uma doença que pega muitos gays. Mas é verdade, a gente está falando de uma questão tanto de comportamento sexual, que está dentro da gente, a gente se relaciona sexualmente dentro da gente, quanto a questão de fisicamente é mais fácil.
Ora, um homem gay ele pode ser mais ativo, insertivo, né? Ora ele é mais passivo, receptivo, e aí ele inverte, ora ele infecta mais, ora ele infecta menos, ele se infecta mais. Então tudo isso tem que ser tomado em consideração, e a gente não pode esquecer e não pode entrar nessa falácia que muitas pessoas ainda, até hoje, desde o início da pandemia há 40 anos, eles falam isso, em acordo, inclusive, com os mais conservadores, e a gente repete isso até hoje. E que é aquela coisa também, né, da pessoa falar assim, que é diferente igual aquela louca, como chama? Eu nem lembro o nome daquela mulher, daquela Ana Paula Valadão. A gente não tinha nem falar o nome dessas pessoas. Uma louca daquela falar aquilo que ela falou. Então, assim, é você pensar e você estudar, e isso que o João está falando é onde entra pesquisa, é onde entra você abrir o Google e olhar só coisa fútil, é você abrir realmente e ir atrás de pesquisas sérias. Essa história, eu não sei se eu estou certo nos números, mas eu ouvi, esses dias eu estava lendo uma matéria falando assim, foi feita uma pesquisa entre héteros, gays, bis e trans. E 49% eram héteros que tinham HIV. Ou seja, é mais do que o gay, o bi e o trans. Ou seja, não é uma doença de gay, tá? Então, assim, eu achei muito legal a pesquisa, eu não me lembro agora de onde que era, mas eu estava lendo sobre isso. E aí as pessoas tendem ainda até hoje a achar, e aí tem aquela louca que fala uma coisa daquela, e aí as pessoas embarcam. Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que entrar na ideia seguinte, não é uma doença de gay, mas quantos por cento da população é LGBT? 10%. Então, se eu considero que dentro de 10% está quase 50% dos HIV positivo, eu não posso, Nicolas, esquecer que essa população precisa estar com os olhos do governo deste tamanho em cima. Eu preciso exigir que o governo crie políticas públicas específicas para a população. Então, era isso que eu ia te perguntar agora. E como que está isso? As políticas públicas em relação ao LGBT? Como que isso está? Porque da mesma hora que parece que a gente vê um político tirando partido disso, mas de repente a gente vê que isso só acontece em época de eleição. É um que vira secretário de não sei o que e está correndo atrás de LGBT para conseguir isso, é político. Tá, a gente não vale em referência o nosso prefeito, porque não serve para lá, mas assim, tem uma política séria. Enfim, então, a política pública para HIV, ela é criada na sua maioria lá no governo federal, lá na União, lá no Ministério da Saúde. Aí lá, quando eu vivi lá os 8 anos lá dentro, eu vivi mesmo, né, porque assim, eu praticamente morava dentro do Ministério, lá do Departamento de AIDS. Quando eu morava lá, trabalhava lá, existia sim um interesse muito grande em trabalhar essas pautas da população específica, né, as populações mais afetadas epidemiologicamente, era ciência, não era porque achava, né, é porque a ciência trazia, tanto globalmente quanto localmente no país. A nossa infecção é uma infecção, como que a gente fala? É uma infecção concentrada. O HIV é uma infecção concentrada no nosso país, ela é concentrada em algumas populações mais afetadas, vulnerabilizadas, que a gente fala. Então, naquela época sim existia muito interesse. Aí o departamento foi destruído, né, pelo governo passado, e aí ele retornou agora no governo atual, governo federal atual. Então ele retornou, está sendo reconstruído. Uma crítica que eu faço à gestão atual é que eu acho ela muito morna. Eu acho assim que tem gente muito boa lá e ela é muito morna. A gente já teve tempos onde as coisas aconteciam muito rápido e eu não entendo por que as coisas não estão funcionando enquanto estamos num governo um pouco mais progressista. Agora, quando você vai descendo, porque aí você tem partes dessa política que é construída dentro do estado e dentro do município. E a política executada é dentro do município, né, Nicolas? Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Ela pode ser construída lá no governo federal, mas ela é executada aqui na nossa cidade, onde a gente mora. E ela é construída lá bem bonitinha, linda. Já não tá. Aí quando chega aqui, você não tem PrEP no posto de saúde, ou então você tem restrição para a pessoa chegar lá e fazer teste no posto de saúde só das 7 às 10 da manhã. Isso é bizarro. Sendo que o posto de saúde tem que ser uma porta de entrada para toda e qualquer busca de atenção primária. Mas aí o que acontece é que a gente então está tendo algumas questões, problemas, que na minha opinião é mais uma crítica que eu faço pela demora, pela morosidade que as coisas estão acontecendo. Eu percebo que não é uma questão federal mais. Tanto, por exemplo, a implantação da PrEP, né, da prevenção do comprimido diário para prevenir o HIV.
Isso não é uma questão federal, isso é uma questão municipal. Que aí você vê muita resistência. Então você vê, por exemplo, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos tendo que criar um dia do mês para poder fazer um mutirão para ampliar a PrEP, porque o município não faz. Isso é tarefa do município, né? Que eu digo assim, é tarefa da área de saúde do município, não a área de direitos humanos. Sabe? Então, assim, é muito maravilhoso que estejam fazendo isso, mas é uma pena que tenham que fazer isso. Gente, o João tá falando isso porque a gente vai conversar no próximo programa basicamente sobre PEP e PrEP e aí, assim, a gente só vai explanar aqui rapidinho, porque no próximo, porque a gente quer vocês no próximo. Aprender, né? E aí a gente vai explicar, a gente vai estar aqui com o Eduardo, que é da Secretaria dos Direitos Humanos e a gente vai conversar sobre isso. Isso que ele falou, que é um mutirão para ir buscar, é uma forma que a Secretaria achou para aumentar essa distribuição. E que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso não está fazendo apologia a sexo indiscriminado, não. Porque o sexo já acontece, né? O sexo já acontece, gente. Agora ele só vai acontecer protegido. Exatamente. Não é, João? Porque não justifica. E a gente vai puxar esse assunto lá, porque aí a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive desmistificar baseado em ciência. Muito dessas falácias que dificultam justamente porque estão sempre baseadas em preconceito, né, Nicolas? E aí a gente vai desmistificar isso no não é porque eu tô falando isso aqui já, porque eu tô vendo que vocês sabem que eu meio que tenho uma implicância com o Lucimar. Aí eu já tô vendo o Lucimar olhando o relógio, nosso tempo já tá acabando. Aí quando o Lucimar começa a olhar o relógio, é porque o nosso tempo já tá estouradíssimo. Então, assim, eu já falei pra vocês que eu tento conseguir 1 hora aqui no programa, mas tá difícil, né? Então vamos ver como vai ficar. João, foi muito bom ter você aqui. Eu espero você no próximo pra gente conversar mais sobre isso, porque a gente tem muito assunto aí ainda. Tem. E pode me chamar, sempre que vocês quiserem, eu tô aqui, com certeza. Até porque para disseminar boa informação, né? Eu falo, a gente tem muita informação, mas boa informação a gente tem pouca. E eu me considero bom, tá? Eu já tô há quase 20 anos estudando e trabalhando com isso. Eu acho que eu já tenho uma capacidade bacana de trazer informação boa para as pessoas. Não, é porque foi assim, eu conheci o João através de um amigo. E aí, eu conversando com ele, a gente não se conhecia, a gente conversava pelo WhatsApp. Eu achei a forma que ele explicou um negócio para mim muito rápido e muito fácil de entender. Eu falei assim, gente, é esse tipo de pessoa que eu estou procurando há um tempo para levar no programa, que eu acho que como você já conversa normalmente sobre isso com as pessoas, eu não consegui uma pessoa para falar, né? E aí foi quando eu falei assim, não, veio a ideia de fazer a série de entrevistas. E aí eu chamei o João para participar dessa série de entrevistas comigo. E aí vai dar certo aí. Agora fazer as outras. Né? Tamo junto. Só foi ótimo. João, obrigado. Até o próximo programa. E eu aguardo vocês no programa que vem.